Respire profundamente por um momento. Se possível, feche os seus olhos agora e permita que o seu coração desacelere. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez existam preocupações dentro da sua mente neste momento. Talvez existam situações na sua família que você não sabe mais como resolver. Mas agora nós estamos entrando juntos em um espaço sagrado. Um lugar onde a presença de Deus alcança cada casa, cada coração e cada família que se une nesta oração. Neste exato instante, onde quer que você esteja, eu convido você a imaginar algo simples, mas profundamente poderoso. Imagine uma luz suave descendo do céu. Uma luz tranquila, quente, acolhedora. Essa luz começa a envolver o lugar onde você está. Ela toca as paredes da sua casa, ela percorre os corredores, ela alcança cada quarto. E lentamente, essa luz também toca o seu coração, porque a presença de Deus está aqui. E quando Deus se aproxima, o medo perde força, a ansiedade perde espaço e o coração começa a descansar. Pai amado, neste momento nós nos aproximamos de Ti com humildade, com reverência e com fé. Nós não chegamos diante do Senhor como pessoas perfeitas. Chegamos como filhos que às vezes estão cansados, filhos que às vezes carregam preocupações que ninguém mais vê, filhos que muitas vezes tentam ser fortes para proteger sua família, mesmo quando por dentro estão feridos. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está ouvindo esta oração. Tu sabes das noites em que a mente não consegue descansar. Tu sabes das preocupações com os filhos. Tu sabes das discussões que aconteceram dentro de casa. Tu sabes das palavras que foram ditas e que deixaram feridas. Tu sabes do silêncio que às vezes existe entre marido e mulher. Tu sabes do medo que muitos pais carregam quando pensam no futuro da família. Nada disso está escondido diante de Ti. E por isso, Pai, neste momento, nós não fingimos força. Nós apenas nos colocamos diante do Senhor, exatamente como estamos. Se existe alguém ouvindo esta oração com o coração apertado, se existe alguém que sente que sua família está passando por um tempo difícil, se existe alguém que sente que a paz dentro de casa foi substituída por preocupação, distância ou conflitos, Pai, visita esta casa agora, que o Teu Espírito Santo caminhe por cada lar que está unido nesta oração, que o Senhor toque o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada pessoa que carrega dentro de si o desejo de ver sua família restaurada. E enquanto nós nos colocamos diante da Tua presença, nós lembramos das palavras que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Palavras simples, mas que carregam poder eterno. Palavras que atravessam gerações. Palavras que já foram sussurradas em noites difíceis e também proclamadas em momentos de fé. E agora, juntos, nós começamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que o Teu nome seja honrado dentro da nossa casa. Que o Teu nome seja respeitado dentro da nossa família. Que cada palavra que sair da nossa boca dentro do nosso lar carregue respeito pela Tua presença. Que cada decisão tomada dentro desta casa seja feita lembrando que o Senhor é o Deus que governa nossas vidas. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre o nosso lar. Venha o Teu reino sobre nossos relacionamentos. Venha o Teu reino sobre nossas decisões. Pai, nós sabemos que muitas vezes o mundo tenta entrar dentro da nossa casa com suas pressões, suas preocupações e seus conflitos. Mas hoje nós declaramos algo diante do céu e da terra. Esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Que o Teu reino governe nossos pensamentos. Que o Teu reino governe nossas palavras. Que o Teu reino governe nossas atitudes dentro do nosso lar. Se existiu frieza dentro desta casa, que o Teu reino traga amor. Se existiram palavras duras, que o Teu reino traga reconciliação. Se existiram momentos de distância,
que o teu reino traga aproximação. Se existiu medo, que o teu reino traga paz. Se existiu confusão, que o teu reino traga direção. Pai, nós não queremos apenas sobreviver como família. Nós queremos viver debaixo da tua presença. Nós queremos que nossa casa seja um lugar onde a tua paz habita, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Senhor, a tua vontade no céu é perfeita. No céu não existe divisão. No céu não existe ódio. No céu não existe abandono. No céu existe amor, existe comunhão, existe presença. E nós pedimos que essa realidade do céu comece a tocar a nossa família. Que o que é perfeito diante de ti comece a curar o que está quebrado dentro da nossa casa. Pai, talvez existam famílias ouvindo esta oração que passaram por perdas. Talvez existam pais preocupados com filhos que estão distantes. Talvez existam filhos que cresceram carregando feridas. Talvez existam casamentos que esfriaram com o tempo, mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível. O Senhor transforma desertos em jardins. O Senhor transforma lágrimas em testemunhos. O Senhor transforma casas feridas em lares restaurados. E por isso, Pai, neste momento, nós colocamos nossas famílias diante do Teu trono. Nós entregamos nossas preocupações, nós entregamos nossas culpas, nós entregamos nossos medos e pedimos que o Senhor comece a trabalhar onde nós não conseguimos. Agora, respire mais uma vez profundamente. Sinta como se cada preocupação que você carregava estivesse sendo colocada nas mãos de Deus. Você não precisa carregar tudo sozinho. O Pai está ouvindo, o Pai está vendo, o Pai está trabalhando. E agora nós continuamos essa oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, nós pedimos pela provisão dentro da nossa casa. Existem pais e mães que se preocupam todos os dias pensando: será que vai faltar alguma coisa para minha família? Senhor, o Senhor conhece essas preocupações. O Senhor conhece as contas. O Senhor conhece as dificuldades. Mas também sabemos que o Senhor é o Deus que sustenta. Que dentro desta casa nunca falte pão, nunca falte sabedoria, nunca falte esperança, nunca falte união. Que cada mesa desta família seja um lugar de gratidão. Que cada refeição seja um lembrete da tua fidelidade. Que cada novo dia seja uma prova de que o Senhor continua cuidando de nós. Pai amado, enquanto seguimos nesta oração profunda pela nossa família, prepara também o nosso coração para liberar algo que muitas vezes é difícil: o perdão. Mas isso nós vamos entregar diante de Ti com calma, com sinceridade e com coragem, porque a cura da família começa quando o coração aprende a perdoar. E neste momento, Pai, nós continuamos buscando a Tua presença. Permanece conosco, caminha conosco, restaura nossa casa, restaura nossa família. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, enquanto continuamos diante da Tua presença, nós nos lembramos das próximas palavras da oração que o Teu Filho nos ensinou. Palavras que não são apenas uma frase, mas um caminho para a cura do coração. E nós dizemos agora: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, Tu sabes que muitas das feridas dentro de uma família nascem de palavras ditas em momentos de raiva, palavras que saíram sem pensar, palavras que ficaram guardadas no coração por anos. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora que carregam lembranças que ainda doem. Uma discussão que nunca foi resolvida, uma atitude que feriu profundamente, um silêncio que durou tempo demais. Pai, o Senhor conhece cada memória, cada lágrima silenciosa, cada ferida que ainda não cicatrizou. E neste momento nós não negamos essas dores, mas também não queremos permanecer presos a elas. Por isso, com humildade, nós pedimos:
Ensina o nosso coração a perdoar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa dizer que aquilo não machucou. Perdoar significa entregar nas tuas mãos aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. Talvez exista um pai que precisa perdoar um filho. Talvez exista um filho que precisa perdoar um pai. Talvez exista um marido que precisa perdoar sua esposa. Talvez exista uma esposa que precisa perdoar seu marido. Talvez existam irmãos que cresceram carregando mágoas que nunca foram curadas. Senhor, neste momento nós colocamos essas situações diante do teu altar. Se existe amargura dentro de algum coração, que o teu Espírito Santo comece agora a dissolver esse peso. Se existe ressentimento, que a tua presença traga libertação. Se existe orgulho impedindo um abraço, que o teu amor derrube essas barreiras. Pai, nós não queremos que o inimigo use pequenas feridas para destruir grandes histórias dentro da nossa família. Por isso, hoje, escolhemos algo poderoso. Escolhemos entregar. Escolhemos liberar. Escolhemos confiar que o Senhor é o Deus que restaura relacionamentos. Agora, respire novamente com calma. Imagine que você está segurando em suas mãos uma pedra pesada. Essa pedra representa tudo aquilo que você guardou dentro do seu coração por muito tempo. As decepções, as palavras que machucaram, as injustiças que você sentiu. Agora imagine que diante de você existe um rio tranquilo, um rio que flui com águas claras. Esse rio representa a graça de Deus e neste momento, pela fé, solte essa pedra dentro desse rio. Veja essa pedra afundando lentamente e sendo levada pela correnteza, porque aquilo que você entrega nas mãos de Deus deixa de pesar dentro do seu coração. Pai, ajuda-nos a viver isso dentro da nossa casa, que dentro da nossa família exista mais diálogo do que silêncio, mais compreensão do que julgamento, mais abraço do que distância, mais graça do que cobrança. E agora nós continuamos a oração dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, nós sabemos que existem muitas coisas neste mundo que tentam destruir famílias. Existem distrações que afastam corações. Existem vícios que aprisionam vidas. Existem influências que tentam roubar a paz dentro de casa. Por isso nós pedimos proteção. Protege nossos pensamentos. Protege nossas decisões. Protege nossos relacionamentos. Protege nossos filhos. Pai, guarda os nossos filhos quando eles saírem de casa. Guarda os nossos filhos nas amizades que eles escolhem. Guarda os nossos filhos nas decisões que eles vão tomar na vida. Se existe algum filho que está distante, se existe algum filho que se afastou do caminho, Senhor, vai onde nós não conseguimos ir. Fala ao coração dele, guia os passos dele e traz de volta aquilo que parecia perdido. Porque nenhuma oração de um pai e de uma mãe passa despercebida diante de ti. Agora, enquanto continuamos nesta jornada espiritual pela nossa família, nós lembramos de uma promessa poderosa da tua palavra. Uma promessa que atravessou gerações e continua protegendo aqueles que confiam no Senhor. A promessa do Salmo 91. E neste momento, eu convido você a ouvir essas palavras como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, e nele confiarei. Pai, que cada família que participa desta oração encontre este lugar de descanso. Que cada casa descubra esse esconderijo espiritual, que dentro deste lar exista um espaço onde a presença de Deus habita. Porque quando o Senhor se torna o refúgio de uma família, o medo não governa mais, a ansiedade perde autoridade e a paz começa a tomar conta do coração. Senhor, continua caminhando conosco nesta oração.
Continua visitando cada casa, continua restaurando cada relacionamento e prepara o nosso coração, porque ainda vamos mergulhar mais profundamente na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, enquanto permanecemos neste lugar de oração, permita que o nosso coração continue se aquietando na Tua presença. Respire lentamente mais uma vez. Sinta como se a paz de Deus estivesse entrando no ambiente onde você está agora. Talvez seja um quarto, talvez seja a sala da sua casa. Talvez você esteja ouvindo esta oração no silêncio da noite, mas independentemente do lugar, a presença de Deus alcança você agora, porque o Senhor não está limitado por paredes, cidades ou distâncias. Ele entra nas casas, Ele visita corações, Ele restaura famílias. E agora nós continuamos a declarar as promessas do Salmo 91 sobre a nossa vida e sobre aqueles que amamos. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto antigo, ela é uma proteção viva, uma fortaleza espiritual, um abrigo para aqueles que confiam no Senhor. Por isso nós declaramos: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, quantas vezes existem armadilhas invisíveis no caminho da vida, situações que parecem pequenas, mas que podem trazer grandes consequências. Decisões precipitadas, caminhos errados, influências perigosas. Por isso nós pedimos: livra a nossa família das armadilhas que nós não conseguimos enxergar. Livra nossos filhos de caminhos que poderiam ferir o futuro deles. Livra nossos relacionamentos de situações que poderiam destruir nossa união. Guarda os nossos passos, guarda as nossas escolhas, guarda o nosso coração. E continua dizendo a Tua palavra: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Senhor, que imagem poderosa é essa? Um abrigo, uma proteção, um cuidado tão profundo que se parece com o abraço de um pai. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração que cresceram sem sentir essa proteção. Talvez existam pessoas que nunca experimentaram segurança dentro da própria família. Mas hoje o Senhor oferece algo que ninguém pode tirar: o abrigo da Tua presença. Debaixo das Tuas asas existe descanso. Debaixo das Tuas asas existe cura. Debaixo das Tuas asas existe proteção. Pai, cobre esta família agora. Cobre esta casa agora. Cobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o medo da noite não tenha poder sobre esta casa. Que a ansiedade não domine este coração. Que as preocupações não roubem a paz deste lar. Porque a Tua palavra continua dizendo: a sua verdade será escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Senhor, quantas pessoas enfrentam batalhas silenciosas durante a noite? Quando a casa fica em silêncio, quando as luzes se apagam, quando os pensamentos começam a correr pela mente. Existem noites em que a ansiedade aparece, noites em que preocupações parecem maiores, noites em que o coração se sente sozinho. Mas hoje nós declaramos algo poderoso: nenhum medo governará esta casa, nenhuma ansiedade dominará este coração, nenhuma preocupação será maior que a Tua presença. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração que sofre com noites difíceis, visita essa pessoa agora. Que o sono volte, que a paz volte, que a mente desacelere, que o coração encontre descanso. E a Tua palavra continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, vivemos em um mundo cheio de notícias difíceis, problemas ao redor, crises ao redor, situações que parecem ameaçar a segurança das famílias. Mas hoje nós escolhemos confiar. A nossa confiança não está apenas nas circunstâncias. Nossa confiança está em Ti. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, existe uma proteção que vai além do que os olhos conseguem ver. Existe uma cobertura espiritual sobre aquele lar.
Existe uma mão invisível guiando cada passo. Pai, que cada família que participa desta oração experimente essa segurança. Que dentro desta casa exista paz. Que dentro desta casa exista proteção. Que dentro desta casa exista presença. E agora, respire mais uma vez profundamente. Permita que essas promessas desçam da mente para o coração. Porque a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser ouvida. Ela foi escrita para ser vivida. E agora nós vamos começar a mergulhar em outra promessa poderosa da tua palavra. Uma promessa que fala de cuidado, de direção, de provisão. Uma promessa que conforta o coração de qualquer família. As palavras do Salmo 23. Mas antes de começarmos, permita que o seu coração se abra ainda mais. Porque Deus não quer apenas proteger sua família, Ele também quer conduzir sua família. E essa condução começa agora. Pai amado, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz. Prepara a nossa família para caminhar contigo. Prepara o nosso lar para viver debaixo da tua direção. Porque quando o Senhor guia uma família, o caminho se torna seguro. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, enquanto continuamos neste momento de oração profunda pela nossa família, nós abrimos agora o coração para uma das promessas mais consoladoras de toda a tua palavra. Uma promessa que atravessou séculos, uma promessa que já confortou corações em momentos de medo, de perda, de incerteza. As palavras do Salmo 23. E enquanto ouvimos essas palavras, permita que sua mente imagine algo simples. Imagine um caminho tranquilo, um campo aberto, um lugar onde o vento sopra de forma suave, um lugar onde existe descanso, porque é assim que Deus conduz aqueles que caminham com Ele. E nós declaramos agora: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, que verdade poderosa existe nessas palavras. Quando o Senhor se torna o pastor de uma família, essa família não está mais perdida. Ela não caminha sozinha. Ela não precisa viver dominada pelo medo do futuro, porque existe um pastor guiando cada passo. Talvez existam famílias ouvindo esta oração que estão passando por momentos de incerteza. Talvez existam pais preocupados com o futuro financeiro. Talvez existam mães preocupadas com o destino dos filhos. Talvez existam decisões difíceis diante de vocês, mas hoje nós lembramos: o Senhor é o nosso pastor. E quando Deus guia uma família, sempre existe um caminho, sempre existe provisão, sempre existe direção. A tua palavra continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Senhor, quantas famílias vivem hoje em ritmo de exaustão, correndo, preocupadas, sobrecarregadas, corações cansados, mentes cheias, lares onde muitas vezes existe mais tensão do que descanso. Mas o Senhor é um Deus que conduz ao repouso. Pai, leva esta família para águas de descanso. Que dentro desta casa exista paz. Que dentro deste lar exista tempo para conversar, tempo para se ouvir, tempo para se abraçar. Tempo para reconstruir aquilo que o tempo e as pressões da vida desgastaram. Senhor, restaura o descanso dentro desta família. Restaura o sorriso dentro desta casa. Restaura a alegria dentro deste lar. E a tua palavra continua dizendo: refrigera a minha alma. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração com a alma cansada, cansada de lutar. Cansada de tentar resolver tudo, cansada de carregar responsabilidades pesadas. Talvez ninguém veja esse cansaço, talvez essa pessoa continue forte por fora, mas o Senhor vê. E neste momento o Senhor toca essa alma cansada, refrigera, renova, cura. Que cada pessoa ouvindo esta oração sinta agora um alívio profundo no coração. Porque o Senhor não apenas conduz, Ele também restaura. A tua palavra continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Pai, guia os passos desta família, guia as decisões desta casa, guia o caminho dos filhos, guia as escolhas que serão feitas no futuro. Que esta família não caminhe apenas seguindo opiniões do mundo, mas que cada passo seja guiado pela tua sabedoria. Que dentro desta casa exista discernimento, que dentro deste lar exista direção espiritual, que cada decisão seja tomada com oração, com prudência, com fé, e a tua palavra continua dizendo algo que toca profundamente o coração humano. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pai, todos nós enfrentamos vales na vida, momentos difíceis, momentos de perda, momentos de medo, momentos onde parece que tudo ficou escuro. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está atravessando um desses vales agora. Uma crise na família, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma preocupação profunda com alguém que ama, mas a promessa não diz que nunca existirão vales. A promessa diz algo ainda mais poderoso, que o Senhor estará conosco dentro deles. Pai, caminha com cada família que atravessa momentos difíceis. Que ninguém se sinta sozinho, que ninguém sinta que foi abandonado. Que dentro do vale esta família descubra algo poderoso, a tua presença. Porque quando Deus está presente, até os caminhos mais difíceis podem ser atravessados. E a tua palavra continua. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, o cajado do pastor guia, o bordão protege. E nós pedimos que o Senhor continue guiando e protegendo esta família. Protege este lar, protege este casamento, protege os filhos, protege os sonhos, protege o futuro. E agora, respire mais uma vez profundamente. Sinta como se a presença de Deus estivesse caminhando pela sua casa neste momento. Como se Ele estivesse tocando cada ambiente, cada quarto, cada coração. Porque Deus não apenas ouve esta oração, Ele visita os lares que clamam por Ele. E ainda existe mais restauração que Deus quer derramar sobre esta família. Ainda existe mais cura, mais reconciliação, mais direção. E nós vamos continuar entregando tudo nas mãos do Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, continuamos na Tua presença com o coração aberto. Talvez, neste momento da oração, algo dentro de você já esteja diferente. Talvez a respiração esteja mais tranquila. Talvez o coração esteja menos pesado. Porque quando uma família se aproxima de Deus, algo começa a mudar por dentro. Mesmo antes de as circunstâncias mudarem, mesmo antes de vermos respostas concretas, a paz começa primeiro dentro da alma. E nós continuamos lembrando as palavras do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pai, que promessa poderosa! O Senhor não apenas protege uma família, o Senhor honra uma família. O Senhor prepara caminhos. O Senhor abre portas. O Senhor faz surgir provisões em lugares inesperados. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração que sentem que a vida se tornou uma batalha constante. Problemas no trabalho, preocupações financeiras, conflitos familiares, pressões que parecem vir de todos os lados. Mas a tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa. Uma mesa fala de provisão, uma mesa fala de cuidado, uma mesa fala de sustento. Pai, prepara essa mesa dentro desta casa. Que nunca falte o necessário, que nunca falte sabedoria, que nunca falte amor, que nunca falte união. Se existe alguém preocupado com o futuro financeiro da família, Senhor, abre caminhos onde não existem caminhos. Se existe alguém enfrentando dificuldades no trabalho, dá sabedoria, dá oportunidades, dá direção. Se existe alguém que se sente pressionado pelas circunstâncias, que a tua provisão surpreenda esta família. A tua palavra continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Senhor, a unção representa a presença,
representa cuidado, representa consagração. Pai, derrama a tua presença sobre esta casa. Que cada ambiente deste lar seja tocado pelo teu Espírito. Que cada quarto seja um lugar de paz. Que cada conversa seja cheia de respeito. Que cada decisão seja guiada por sabedoria. Que cada pessoa desta família sinta a tua presença de forma real. E que o cálice desta casa transborde. Transborde de amor. Transborde de paciência. Transborde de perdão. Transborde de esperança. Pai, que dentro desta família exista algo que o mundo muitas vezes perdeu: comunhão verdadeira, tempo juntos, olhos que se encontram, conversas que curam, abraços que restauram. Senhor, restaura a alegria dentro deste lar, restaura a leveza dentro desta casa, restaura os vínculos que talvez tenham sido enfraquecidos com o tempo. E agora nós declaramos as últimas palavras deste salmo poderoso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, que esta promessa se cumpra nesta família, que a bondade do Senhor acompanhe cada passo desta casa, que a misericórdia do Senhor alcance cada membro desta família, que todos os dias desta casa sejam acompanhados pela tua presença. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de dúvidas, mesmo nos dias de luta, que esta família saiba: Deus está conosco. E agora, Pai, chegamos a um momento muito importante desta oração, um momento de entrega profunda, porque muitas famílias carregam preocupações que ainda não foram colocadas completamente nas tuas mãos. Preocupações com filhos, com casamento, com saúde, com futuro, com decisões importantes. Por isso agora, respire profundamente mais uma vez e imagine algo. Imagine que você está caminhando por um caminho tranquilo. No final desse caminho existe uma cruz, a cruz de Cristo. E ao chegar diante dessa cruz, você começa a colocar aos pés dela tudo aquilo que tem pesado dentro do seu coração. Coloque ali suas preocupações, coloque ali seus medos, coloque ali suas culpas, coloque ali seus conflitos familiares. Coloque ali aquilo que você não sabe mais como resolver, porque aquilo que é colocado aos pés da cruz deixa de ser um peso impossível de carregar. Pai, recebe agora cada entrega que está sendo feita neste momento. Recebe cada oração silenciosa. Recebe cada lágrima. Recebe cada suspiro profundo. E começa a trabalhar dentro desta família. Começa a restaurar o que foi ferido. Começa a reconstruir o que parecia perdido. Começa a fortalecer o que estava fraco. Porque o Senhor é especialista em restaurar histórias. E esta família ainda tem muitos capítulos de bênção pela frente. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, à medida que continuamos caminhando nesta oração profunda pela nossa família, permita que o nosso coração desacelere mais uma vez. Respire lentamente. Sinta como se cada palavra desta oração estivesse criando um ambiente de paz dentro da sua casa. Porque quando uma família decide buscar a presença de Deus, algo invisível começa a acontecer. A atmosfera muda, o coração se acalma, a esperança volta a respirar dentro da alma. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que sentem que a vida familiar ficou pesada nos últimos tempos. Rotinas corridas, conversas que foram diminuindo, preocupações que ocuparam o lugar da alegria. Momentos em que cada um ficou preso no seu próprio mundo, mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que o tempo desgastou. O Senhor reconstrói pontes entre corações. O Senhor reacende o amor dentro dos lares. O Senhor traz de volta aquilo que parecia estar se perdendo. E neste momento nós declaramos novamente algo poderoso sobre esta casa. Esta família não está abandonada. Esta família não está esquecida. Esta família está nas mãos de Deus. Pai,
Se existiu frieza dentro deste lar, sopra o teu calor novamente. Se existiram palavras duras, planta novamente palavras de vida. Se existiu distância entre corações, cria novos caminhos de aproximação. Que dentro desta casa surjam novos começos, novas conversas, novos abraços, novos momentos de reconciliação. Senhor, nós te apresentamos agora algo muito precioso: o futuro desta família. Talvez existam pais preocupados com os caminhos que os filhos vão escolher. Talvez existam mães que oram em silêncio todas as noites, pedindo proteção para aqueles que amam. Talvez existam avós que carregam no coração o desejo de ver seus descendentes caminhando com Deus. Pai, colocamos diante de Ti cada geração desta família, os que vieram antes, os que estão presentes hoje e os que ainda virão. Que exista uma herança espiritual dentro desta casa. Que esta família seja conhecida como uma família que caminha com Deus. Que dentro deste lar exista temor ao Senhor. Que dentro deste lar exista sabedoria. Que dentro deste lar exista fé. Pai, visita também os relacionamentos dentro desta casa. Restaura casamentos. Fortalece o amor entre marido e mulher. Que o respeito volte a ser forte dentro desta união. Que o cuidado volte a ser visível nas pequenas atitudes. Que o carinho volte a habitar nas palavras e nos gestos. Se o cansaço da vida esfriou os sentimentos, renova. Se as preocupações afastaram corações, aproxima. Se o tempo criou distâncias silenciosas, reconstrói pontes. Porque o Senhor não apenas salva indivíduos, o Senhor restaura famílias inteiras. Agora imagine algo por um momento. Imagine que o Senhor está caminhando pela sua casa. Ele entra pela porta, ele passa pela sala, ele olha cada ambiente. E onde ele passa, algo começa a mudar. A paz começa a preencher o espaço. A esperança começa a nascer novamente. O peso começa a desaparecer. Pai, que a Tua presença caminhe por cada cômodo desta casa. Que cada ambiente seja tocado pelo Teu Espírito. Que cada pessoa que vive neste lar seja alcançada pela Tua graça. Se existe alguém nesta família que está distante de Deus, vai ao encontro dessa pessoa. Fala ao coração dela. Mostra a ela o caminho de volta, porque ninguém está longe demais para a Tua graça. Pai amado, enquanto esta oração continua, nós sabemos que algo já começou a acontecer. Talvez ainda não seja visível, mas no mundo espiritual, sementes estão sendo plantadas, corações estão sendo tocados, caminhos estão sendo preparados. Porque quando uma família ora, o céu se move. E nós continuamos confiando, continuamos entregando, continuamos acreditando, porque o Senhor é fiel para cuidar desta casa. Pai amado, à medida que esta oração continua, nós sentimos que o ambiente espiritual desta casa está sendo envolvido pela Tua presença. Talvez no início desta jornada o coração estivesse mais agitado. Talvez existissem muitas preocupações ocupando os pensamentos. Mas agora algo começa a acontecer. A alma começa a desacelerar. O coração começa a respirar mais leve. E isso acontece porque quando uma família se coloca diante de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente dentro de cada coração. Pai, neste momento nós queremos interceder de forma especial por cada pessoa desta família. Pelo pai desta casa, Senhor, fortalece este homem. Tu conheces as responsabilidades que ele carrega. Tu sabes das preocupações que muitas vezes ele guarda em silêncio. Tu sabes das decisões difíceis que ele precisa tomar. Dá a ele sabedoria. Dá a ele discernimento. Dá a ele paz no coração. Que ele seja um homem guiado por Deus, um homem que conduz sua família com amor, equilíbrio e fé. Pai, nós também te apresentamos a mãe desta casa. Senhor, fortalece o coração desta mulher. Tu conheces as noites em que ela se preocupa com os filhos.
Tu conheces o peso emocional que muitas vezes ela carrega sozinha. Tu conheces cada oração silenciosa que ela faz. Renova suas forças, enche seu coração de paz. Que ela sinta o cuidado do Senhor em cada detalhe da sua vida. Pai, nós colocamos diante de Ti os filhos desta família, independentemente da idade que eles tenham, se são crianças, adolescentes ou já adultos. Guarda cada um deles, protege os caminhos que eles percorrem, livra-os de más influências, livra-os de decisões precipitadas. Coloca no coração deles o desejo de caminhar com Deus. Se algum deles estiver distante, Senhor, prepara um caminho de volta. Se algum deles estiver confuso, traz direção. Se algum deles estiver ferido, traz cura. Porque o Senhor é um Deus que restaura gerações. Pai, nós também oramos pelos relacionamentos dentro desta casa, que o respeito seja restaurado, que o diálogo seja fortalecido, que o amor seja renovado, que dentro desta família exista paciência para ouvir, humildade para reconhecer erros e disposição para recomeçar quando for necessário. Senhor, que esta casa não seja apenas um lugar onde pessoas vivem juntas, mas que seja um lugar onde corações caminham juntos, um lugar onde existe apoio, um lugar onde existe cuidado, um lugar onde existe presença. Agora, imagine novamente a sua casa, mas desta vez veja algo diferente. Veja uma luz suave envolvendo todo o lar. Essa luz representa a presença de Deus. Ela cobre o telhado, ela envolve as paredes, ela atravessa cada porta e cada janela. E dentro dessa luz existe proteção, dentro dessa luz existe paz, dentro dessa luz existe cuidado. Pai, que esta casa seja coberta pela Tua presença, que nenhum mal tenha autoridade sobre este lar, que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre esta família, que nenhuma força contrária consiga destruir aquilo que o Senhor está restaurando, porque esta família pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor, este lar é território da presença de Deus. E agora, Pai, à medida que nos aproximamos do final desta jornada de oração, nós começamos a desacelerar ainda mais o nosso coração, porque quando uma oração termina, ela não termina com pressa, ela termina com paz, com descanso, com confiança. E nós queremos que cada pessoa que participou desta oração sinta exatamente isso: paz, descanso, segurança, porque o Senhor está cuidando desta família e continuará cuidando. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, chegamos agora aos momentos finais desta jornada de oração, mas não como quem termina algo, e sim como quem encontra descanso depois de caminhar na Tua presença. Respire profundamente mais uma vez. Deixe o coração desacelerar. Sinta como se um silêncio de paz estivesse enchendo o ambiente onde você está agora. Porque quando uma família se coloca diante de Deus em oração, algo profundo acontece. Nem sempre visível imediatamente, nem sempre percebido de forma instantânea, mas real, muito real. Pai, durante esta oração nós entregamos muitas coisas diante do Senhor. Entregamos preocupações, entregamos feridas, entregamos medos, entregamos situações familiares que pareciam pesadas demais para carregar. E agora, neste momento final, nós escolhemos confiar que o Senhor ouviu cada palavra, confiar que o Senhor viu cada lágrima, confiar que o Senhor começou a trabalhar dentro desta família, porque nada que é colocado nas tuas mãos permanece sem resposta. Pai, que a paz do Senhor permaneça dentro desta casa, que quando esta oração terminar, a presença de Deus continue neste lar, que cada pessoa que vive aqui sinta algo diferente, mais calma, mais esperança, mais paciência, mais amor. E esta casa se torne um lugar onde a presença de Deus é percebida nas pequenas coisas,
nas conversas, nos gestos, nos momentos simples do dia a dia. Pai, abençoa este lar, abençoa cada pessoa desta família, abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa aqueles que ainda fazem parte desta história e abençoa também aqueles que ainda farão parte dela no futuro. Que esta família caminhe protegida pela tua presença, que cada porta desta casa seja guardada pelo Senhor, que cada caminho percorrido por esta família seja guiado pela tua sabedoria, que cada decisão seja tomada com discernimento, que cada desafio seja enfrentado com fé. Pai, se algum dia esta família enfrentar momentos difíceis, lembra-os da tua fidelidade. Se algum dia o medo tentar entrar neste lar, lembra-os das tuas promessas. Se algum dia a esperança parecer pequena, lembra-os que o Senhor continua no controle, porque a tua palavra nos ensinou algo poderoso. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós aprendemos com Jesus a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que a tua presença continue sendo honrada dentro desta casa. Que esta família caminhe debaixo da tua graça, que esta família viva debaixo da tua proteção, que esta família experimente a tua paz. Pai amado, selamos agora esta oração. Entregamos completamente esta casa nas tuas mãos. Entregamos completamente esta família aos teus cuidados. Que o Senhor caminhe à frente deles, que o Senhor caminhe ao lado deles, que o Senhor caminhe atrás deles guardando seus passos, que os teus anjos sejam enviados para proteger este lar, que o teu Espírito Santo habite neste lugar e que a paz que excede todo entendimento guarde os corações desta família hoje, esta noite e em todos os dias que virão. Nós declaramos: esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Este lar está debaixo da proteção de Deus. E com o coração cheio de fé, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.